Bom dia, pessoal. Meu nome é Almir Carrion, sou fundador e responsável pela área de produtos e inovação na Fast Moving. Queria agradecer a presença de vocês a mais um evento promovido pela nossa empresa para trazer um tema que tem sido super atual, super demandado. Nos últimos 12 meses aí tem escalado bastante na conversa com os institucionais, na conversa até mesmo com o investidor final, que é a questão do RWA, da tokenização de ativos e como isso pode trazer grandes benefícios de novas classes e novos tipos de ativos chegarem até o investidor final de uma maneira estratégica, de uma maneira menos custosa, de uma maneira que possa fazer com que, dos dois lados da perna, né, até mesmo com quem está trabalhando com a questão da captação de dinheiro para o seu business, para o seu negócio, para o seu investimento, também para se valer de uma tecnologia baseada em blockchain para fazer com que isso aconteça. Do nosso lado, contando rapidamente para vocês como que a gente vai participar nesse webinar, a gente vai falar um pouquinho da perna institucional. Vou trazer para vocês um convidado nosso, o Lucas, da Nexa, que vai também trazer como que esse mercado tem funcionado, como esse mercado tem trazido as novidades e como que isso tende a acelerar muito mais na linha do tempo. E também, depois, trazer um ponto que hoje acaba sendo pouco discutido, e é isso que a gente quis propor, que é como é que eu levo a informação correta para o investidor final, mas num ato contínuo, como é que eu identifico qual consumidor final é mais propenso ao uso desse tipo de tecnologia, desse tipo de investimento, para colocar na sua carteira? Então a gente vai transcorrer por todo esse território. Já convido vocês a usarem o botão aí de PIR, né, de perguntas e respostas, para enviar suas considerações, mas também fique à vontade de mandar um e-mail para a chave marketing@fastmoving.com para também entrar em contato com a gente e esclarecer algum ponto aí de dúvida, ou hoje no webinar, ou eventualmente posterior em cima dessa discussão como um todo. Tá legal? Falando um pouquinho da nossa parte institucional, quem que é a Fast Moving Software? A gente se propõe a trazer a melhor experiência para o usuário final, para o cliente do nosso cliente, para que esse usuário final consiga ter um processo fluido que traga grandes benefícios. Essa jornada da nossa empresa vem acontecendo nos últimos 5 anos. Né? A empresa foi a mercado em março de 2021 e a gente tem levado essa tese sendo reforçada com sucesso nacional e internacionalmente. Dentro do Brasil, a gente é acelerados pelo Next, que faz parte dos funcionários do Banco Central, pelo próprio Novabra. Então, estou aqui, inclusive, no estúdio de Novabra, fazendo essa gravação para vocês, num programa de aceleração que tem sido muito relevante da gente levar as novidades para o mercado. Internacionalmente, a gente é um membro Gold do Santander X100, de empresas de tecnologia, de crescimento extremamente acelerado, que vem trazendo novos tipos de discussão para levar a indústria internacional e, sobretudo, quando a gente fala de onboarding, essa é uma frente que a gente tem trazido grande diferenciação e sendo muito reconhecidos, inclusive fora, que nos levou a ser acelerados para uma aceleradora de British Columbia, chamada Viatech, que é especializada em empresas SaaS, empresas de licenciamento, e que tem feito com que a expansão nossa para a América do Norte ocorra de maneira estruturada, inclusive recebendo um fundo de desenvolvimento do Pacífico do governo federal canadense para que a gente leve essa empreitada para a América do Norte, levando aí soluções que, gente, a gente é muito mais avançados, tá? Quando a gente fala do mercado financeiro brasileiro, inclusive do tema que a gente vai tratar hoje, de tokenização, o Brasil está no mínimo 10, 15 anos à frente de Canadá e Estados Unidos, quando a gente fala aí de PIX, quando a gente fala de fato ativos digitais chegarem para o usuário final de uma maneira que a regulação permita e que a tecnologia já se permeie nessa estrutura como um todo. Motivo pelo qual a gente também faz parte da aceleração do RBCX, que é o programa que pertence ao principal banco canadense e que tem recebido
alguns dessas lógicas para a gente levar essa tecnologia nacional para outras frentes. Isso já vem atingindo players dos principais segmentos nacionais, né, quando a gente fala aí das grandes telcos, grandes bancos, grandes seguradoras, se valendo da nossa tecnologia, da plataforma para conseguir, dentro da jornada financeira, navegar por todos os benefícios que a gente se propõe a entregar nessa experiência, entrando em grandes números, tá? São mais de 10 bilhões de dados validados por ano, são mais de 50 milhões de consumidores impactados em alguma etapa dessa jornada financeira, com um volume financeiro aí de também centenas de bilhões de reais transitando por dentro da plataforma, tá? E para participar dessa discussão conosco, queria convidar o Lucas para também se juntar. Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução para vocês do Lucas. Lucas Danisek Borges, ele é fundador e CEO da Nexa e um profissional com mais de 15 anos de experiência como gestor de portfólio, CIO na Terra Capital, na Pátria Investimentos, na Nest Asset, graduado pela FEA USP e com cursos de Fintech e Blockchain pela Columbia University e pelo MIT. Então tem uma grande contribuição aí para trazer para a gente, tem feito nos últimos anos uma imersão do que esses ativos digitais podem contribuir. E aí vou deixar o Lucas contar um pouco para vocês dessa história e trazer um contexto para quem tenha um menor contexto ainda relacionado ao RWA, né, os ativos baseados na tokenização, né, os ativos digitais, e depois volto aí com vocês para também trazer essa perspectiva de como que a gente pode impactar positivamente o investidor institucional e varejista de uma maneira aí que possa acelerar a adesão a esse tipo de produto. Lucas, bom dia, bem-vindo, obrigado aí pelo prestígio. A voz é sua. Almir, bom dia. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Você, nessa introdução, comentou um pouco da minha carreira, né? Eu tive uma carreira toda de mercado financeiro tradicional, digamos assim, né? Em assets ou em family office, até fazer essa mudança importante de carreira para o mundo de tecnologia, principalmente ligado a blockchains. Acho que eu vou começar um pouco pelo contexto, né, de blockchain como um todo, que acho que é interessante para contextualizar, e depois eu conto um pouco sobre Nexa. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial de convergência de três grandes forças. O primeiro é o surgimento de novas tecnologias, né, e aqui a gente está falando de blockchain, mas tem AI, que é uma ferramenta super importante agora. Uma mudança no comportamento dos consumidores, que é as pessoas buscando blockchain, né, transferindo o seu dinheiro para blockchain. Esse dinheiro precisa de serviços e produtos, além de cripto, na nossa visão. E essa infraestrutura pode ser usada para uma série de produtos financeiros. E uma mudança, uma evolução na regulação, não só no Brasil, como no mundo como um todo, Estados Unidos, a regulação permitindo o uso da blockchain de uma forma legal e que, obviamente, cria uma infraestrutura nova que beneficia companhias e clientes nesse contexto. Acho que dando um contexto geral sobre tokenização e blockchain no mundo, a gente, como qualquer tecnologia, evolui por camadas. E a gente começou, obviamente, por uma camada de infraestrutura base, né? Então, as empresas criando as próprias blockchains, né? Então, foi o surgimento de N blockchains nos últimos anos, N tokens e criptos negociando no mercado de DeFi. Então, foi o surgimento de toda essa infraestrutura. E ao longo desses últimos 2 anos, a gente passou por um crescimento muito forte do uso das stablecoins, né? Então, primeiro vem uma camada de infraestrutura e depois vem o dinheiro migrando para essa nova camada, que é mais eficiente, né? Mais barata, permite uma velocidade mais rápida de transação, fracionamento, uma série de benefícios super importantes. Então, esses últimos 24 meses, eles foram muito marcados pelo grande crescimento e adoção de stablecoins como um todo em blockchain. Então, isso passa um pouco nos Estados Unidos pela aprovação do Genius Act, que regulou, né, a emissão de stablecoins no território americano no ano passado. Isso, obviamente, puxa uma agenda regulatória do mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente já vinha desenvolvendo essa indústria já há muitos anos, muito por um push do Banco Central, pelo projeto do Drex, né, que acabou gerando um engajamento muito importante em instituições financeiras no Brasil, todas construindo projetos, né, e protótipos dentro do arcabouço do Drex.
e uma CVM que é super atuante aqui no Brasil, que permite também, obviamente, a atuação de tokenização dentro da regulação CVM que já era existente. Então, hoje no Brasil a gente tem um arcabouço, tem uma sorte de ter reguladores muito pró-inovação e que criam, obviamente, tanto a possibilidade através de mecanismos de inovação quanto da regulação. Mas se a gente for falar bem alto aqui uns números lá fora, tá? A grosso modo, e depois do comento de um relatório que a Nexa publica anualmente, que chama Brazil Tokenization Report. Ano passado a gente veio com, em média, stablecoins girando perto de 3,5 trilhões de dólares por mês. E um estoque de stablecoins que a gente fechou ano passado superior a 300 bilhões de dólares. Esse volume de transações hoje, ele já é superior ao sistema de pagamentos tradicional. Quando a gente olha Visa, Mastercard, por exemplo, já movimentam valores menores do que o valor movimentado por stablecoins hoje no mundo. A gente viu um crescimento muito expressivo, né, do crescimento de ETFs ligado a ativos criptos, Bitcoin principalmente. No ano passado a gente fechou com mais de 250 bilhões de dólares, né, de patrimônio desses ETFs que investiam nisso. E a indústria de tokenização de RWA, né, que são Real World Assets, ativos reais que foram tokenizados, foram representados digitalmente na blockchain, a gente fechou ano passado com mais de 30 bilhões de dólares de ativos reais já disponíveis na blockchain. E o que a gente viu ao longo desse último ano é o Brasil se posicionando como uma liderança importante, não só na América Latina, mas uma liderança importante global nesse contexto, né? As nossas estimativas no ano passado que a gente publicou era que no Brasil a gente já tinha tokenizado mais de 1 bilhão de dólares de ativos reais até o final do ano passado. Esse ano esse número vai ter um crescimento muito, muito expressivo para a gente observar. Então, acho que só alguns números adicionais um pouco lá fora, né? Falei das stablecoins, hoje tem mais de 70 stablecoins ativas lá fora, sendo que 60% do market share de stablecoins no mundo está muito concentrado na Circle, que é emissora do USDC, e na Tether, que é emissora do USDT. Tá? Tem mais de 28 milhões de usuários ativos mensalmente transacionando com stablecoin no mundo e mais de 200 milhões de pessoas que detêm stablecoins atualmente nos seus portfólios. Tá? Só para acabar um pouco essa parte de stablecoins, quando a gente olha para o Brasil, quais são as stablecoins que existem aqui no Brasil? Então a gente tem alguns players de destaque aqui, a gente citou no nosso relatório do ano passado Transfero, Avenia, BRL1, que é um consórcio que tem o MB, tem a Bits, o Foxbit, Brasa Bank e a Crown. O que difere todos eles? Até saiu uma matéria do Valor Econômico essa semana comentando um pouco como que essas stablecoins oferecem o yield para o investidor. Então, as stablecoins lastreadas no dólar, elas não oferecem nenhum tipo de remuneração para a pessoa que detém aquele ativo. No Brasil, a gente tem um juros de 15% ao ano. Né? Esse juros é muito relevante e receber ou não receber esse yield obviamente, tem uma diferença muito expressiva para o investidor final, né, para o detentor. E aí, no Brasil, a gente tem 3 modelos acontecendo concomitantemente nessas diferentes stablecoins. Tem stablecoins que não repassam o yield para o investidor, então você compra aquela stable, se você carrega ela durante um período de tempo, aquela remuneração do CDI não fica para o detentor da stablecoin. Um exemplo disso, por exemplo, a Transfero, que é uma empresa antiga já de blockchain no Brasil. Tem casos como a Avenia, que é uma stablecoin que tem apresentado maior crescimento entre as stablecoins nesses últimos 12 meses no Brasil. A stablecoin deles chama BRLA, onde ela repassa parte relevante desse yield para o investidor a título de remuneração mesmo. E tem outros players como a Crown, que é o player mais recente em stablecoins, mas que já começou com um tamanho muito, muito grande, né? A Crown já tem cerca de 400 milhões de reais de estoque de dinheiro parado nessa stablecoin todo dia, né? Que dorme segurando essa stablecoin. Todo o lastro dessas stablecoins são títulos públicos brasileiros. A Crown, por exemplo, remunera o seu detentor com um programa de rewards, como se fosse um programa de fidelidade, né? De milhagens. Então, você, por usar aquela stablecoin e ser cliente, você recebe pontos e você pode converter em dinheiro, que eles representam, em grande parte, o yield que foi gerado pelo CDI, né, nesse período que você teve a stablecoin. Acho que um ponto interessante para citar, a gente, no nosso relatório do ano passado, a gente rodou pesquisa com mais de 117
players institucionais do Brasil para entender, eles estão usando blockchain, tokenização, sim ou não? Se estão usando, para quê? Os fundos de venture capital estão investindo em players, né, ligados à tokenização? Qual que é a visão? E acho que um dado interessante para trazer aqui para vocês quando a gente perguntou a pesquisa que a gente rodou com os bancos, que foi qual é o principal uso de blockchain hoje para os bancos, e o principal uso atual, isso 2025, foi pagamentos cross-border. Então, tudo ligado a pagamentos internacionais nesse caso, né? E acho que isso reflete bem que a gente olha no mundo stablecoins, o uso, né, do dinheiro na blockchain tendo um crescimento super expressivo, e o maior uso dos bancos no Brasil sendo exatamente tokenização e blockchain para pagamentos. Tá? Segunda pergunta que a gente fez foi: você imagina que são os maiores benefícios, né, que a blockchain e a tokenização podem trazer para o seu negócio? E o que os bancos responderam foi, em primeiro lugar, redução de custo. 100% das pessoas que responderam à pesquisa ticaram redução de custo como um dos principais temas que a blockchain e a tokenização traz. O segundo mais citado foi a automatização de processo. E o terceiro foi a customização e personalização em escala. E aí acho que isso está muito alinhado com a visão que a gente tem aqui na Nexa, para que a blockchain gera valor para os clientes e para as empresas. Então, acho que e aí fazendo uma ponte aqui para contar um pouco sobre Nexa, né, o que a gente entende é que essas duas tecnologias novas que estão surgindo, blockchain e AI, elas permitem reduzir o custo de servir, reduzir o custo de atender o cliente, né? Permitem simplificar complexidades, automatizar processos e permitir a hiperpersonalização e customização em escala, né? Então, a gente passou, no mundo de serviços e produtos financeiros, por décadas de padronização em massa. E óbvio que é isso que permitiu, né, que todas as instituições e o mercado crescesse e desenvolvesse. O que a gente tem agora é uma infraestrutura nova, que ela é muito mais eficiente do que a infraestrutura que a gente usou nos últimos anos. E essa infraestrutura nova, que é mais barata, é programável, ela é customizável e ela reduz complexidades, ela permite a personalização em massa. Então, contando um pouco rápido aqui para eu voltar a bola para o Almir, o que a Nexa faz hoje? Então, a Nexa é uma companhia que tem 2 anos de idade hoje, 2 anos e 2 meses. A gente captou recursos com os principais fundos de venture capital do Brasil e do mundo. No Brasil, acho que vale citar a Maia e a Valor. E como fundos internacionais, a gente tem... A Valor também é um fundo internacional, né? Mas a gente tem a Clock Tower, que é um fundo da Califórnia, A16Z, que é um dos principais fundos do mundo, e o Sequoia, que também é um dos principais fundos globais hoje, como investidores do nosso cap table. Então, são investidores super renomados, tanto no Brasil e no mundo, investindo na companhia. A Nexa, nos últimos 12 meses, ela cresceu 10 vezes a receita nesse período, e já atingiu lucratividade, mesmo sendo uma empresa super recente, e triplicamos o headcount nos últimos 12 meses. Né? Então, o número de funcionários da empresa ela triplicou, e ainda assim, dado o crescimento expressivo de receita, a empresa hoje ela é uma empresa lucrativa. E o que a Nexa faz? Né? A Nexa, basicamente, ela combina o meu background, o background dos outros sócios, fundadores do time, que tem um background de mercado de capitais, para fazer originação e curadoria de bons produtos financeiros, de bons ativos, e combinar isso com a tecnologia de blockchain e de AI, e criar uma plataforma de investimentos tokenizados para servir clientes B2Bs. Então, o business é 100% focado em B2B. Os nossos clientes hoje são family offices, escritórios de agente autônomo, consultorias, bancos, plataformas ou gestoras. E a gente permite que esses clientes criem produtos em tempo real na nossa plataforma, que podem ser personalizados e customizados para um ou para múltiplos clientes que eles tenham. Então, a gente está combinando aqui um pouco de curadoria, uma segurança e governança de mercado tradicional, com uma tecnologia que permite a personalização em escala desses ativos. Então, a gente enxerga aqui a blockchain como viabilizador dessa redução de custo, dessa simplificação de complexidades e da criação de uma experiência completamente nova. Né? E a personalização, ela permite não só uma experiência infinitamente melhor para o nosso cliente, como ela também permite uma relação, digamos, mais longeva, com mais stickiness daquele cliente. Quanto mais personalizado é o produto que você vende para o teu cliente, na nossa visão, mais longa é a relação que esse cliente vai ter com você. Porque
ele não consegue mais separar um produto do outro, né? Quando a gente tem um mundo que é top-down push, que é a instituição financeira oferecendo produtos padronizados para o cliente pode deixar de usar um produto e consumir um produto de uma outra instituição amanhã. Isso tem pouco efeito e pouco impacto na qualidade do serviço que ele recebe. Quando o cliente passa a ter produtos e serviços todos personalizados e todos integrados entre si, os produtos eles conversam, né? Você não consegue mais tirar uma peça e usar de outro prestador de serviço, porque aquilo gera uma ineficiência dos outros produtos que você detinha. Assim como a Apple que a gente usa. Quem tem um iPhone da Apple hoje, tem um iPad, tem um MacBook, tem um AirPod, tudo isso tem uma sinergia. Você começa a usar um desses produtos, cada produto que você usar mais é mais fácil você usar, porque é a mesma base de dados que você estoca, é o mesmo uso, é a mesma... você já sobe, né, todos os seus contatos, etc. Isso é uma sinergia, um efeito de rede que vem dessa personalização de produtos e serviços para o usuário. E aí, na visão da Nexa, só para finalizar aqui, a gente enxerga que o mundo de produtos e serviços financeiros está caminhando para hiperpersonalização em massa, né, ao ponto que a gente vai deixar de ter um menu de serviços e produtos padronizados sendo oferecidos para todos os clientes e vai passar a conseguir ofertar produtos cliente a cliente. Então, cada cliente tem a sua dor, cada cliente visa oferecer um tipo de experiência e diferencial para o teu cliente final, e como que a personalização dessa jornada pode criar um diferencial e uma vantagem para esses clientes. Então, acho que eu quis passar de uma forma rápida aqui um pouco, primeiro sobre uma visão macro de tokenização e um pouquinho sobre a Nexa aqui também. Muito bom, Lucas. Obrigado aí pela introdução. Vou trazer algumas perguntas aqui para você que já vale para a audiência e até para também nivelar conteúdo com todo mundo. Você falou bastante da stablecoin, né, e também do próprio RWA, mas a impressão que a gente tem, né, as notícias que saíram muito na mídia, sobretudo com os crimes cibernéticos que teve no sistema financeiro nacional, foi do uso das stablecoins para o dinheiro, né, roubado ali do Pix, né, sumir. Né? Então ainda tem dá muita notícia, né, para a mídia colocar o mundo de blockchain, de ativos digitais de alguma forma, como um mundo relacionado a crime, relacionado à lavagem de dinheiro. Né? O que você tem para contribuir com o pessoal, com a audiência, né, para falar, putz, gente, você trouxe alguns números, né, que os institucionais cada vez mais estão aderindo a esse mundo, mas o que você tem a contribuir também, né, para falar, putz, gente, não, essa realidade já mudou, né, sobretudo no Brasil a regulação está bastante favorável, né, já traz muito conteúdo para poder criar business inovadores como a própria Nexa. Então, como é que você vê essa questão e como é que você vê essa transição, né, de uma tecnologia mal falada, vamos colocar assim, né, para uma que acaba sendo hoje virtuosa em termos de trazer inovação para o mercado como um todo? Legal. Eu acho que, como qualquer grande evolução, né, você passa por um período de revolução no começo. E qualquer revolução tem uma bagunça um pouco, né? Então, tem muita coisa sendo criada, muita gente entrando, gente bem intencionada e mal intencionada, e depois que a poeira baixa um pouco dessa revolução, dessa bagunça, você tem um novo arcabouço, um novo modelo, que ele é muito superior ao modelo anterior. Eu acho que a gente passou nos últimos anos, né, e a gente tem agora, nesses últimos anos, uma transição entre o que foi essa revolução, né, a criação de algo totalmente novo, muita coisa surgindo, até em NFTs, né, assim, colecionáveis na blockchain, que não faziam tanto sentido, né, pensando por um investidor carregar esse ativo. Mas eu acho que a grande transformação vem como a gente consegue trazer a governança tradicional e melhores práticas para esse novo mundo. Então, os problemas que tiveram relacionados a companhias de cripto, eles não estavam intrínsecos à tecnologia em si. Eram problemas de governança, compliance, padrões que as próprias companhias não aplicavam. Então, se uma companhia que vai oferecer um stablecoin ou que vai oferecer uma conta bancária tradicional não faz um KYC, um KYP, um processo de compliance correto com seus clientes, ela abre brecha para lavagem de dinheiro. Isso independe se é uma stablecoin sendo utilizada, se é uma conta bancária, se é dinheiro físico, né, assim, papel, moeda. Então, acho que o que a gente tem visto nesses últimos 2 anos é um push das instituições e dos clientes enxergando muito valor na tecnologia e demandando que os players que oferecem essa tecnologia adotem padrões de governança a nível institucional.
E acho que dá um exemplo aqui do que aconteceu na Nexa. Hoje na Nexa a gente tem 5 entre os 10 maiores multifamily offices do Brasil são nossos clientes. Então, os nossos clientes hoje, eles têm mais de 120 bilhões de reais sob gestão, eles, né? A gente ainda vendeu um pouquinho de produto para eles, mas acho que reflete que a gente rompeu essa barreira, né, de uma barra muito alta de governança que existia lá atrás. E como a gente resolveu essa questão? A gente combinou a tecnologia e essa experiência nova com toda a governança e serviços fiduciários tradicionais. Então, dentro do nosso mundo aqui, que é vender produtos financeiros, né, um investimento, todos os tokens que a Nexa vende, elas têm agente fiduciário, tem um banco atuando como custodiante, como escriturador. Então, toda a governança, qualquer CRI, qualquer CRAI, qualquer debênture emitida no Brasil, os tokens da Nexa sempre tiveram desde o D0. Agora, isso não era verdade na indústria como um todo, né? As outras, tinha uma série de outras companhias que não seguiam esses padrões. Por quê? Porque dá muito trabalho e porque tem um custo, obviamente, em você aplicar toda essa camada de governança. Eu acho que, só para finalizar aqui, acho que a gente está entrando num caminho interessante. A Ambima anunciou a criação de um piloto, né, de autorregulação, uma blockchain da Ambima, né? E uma das diretrizes de autorregulação para tokenização dentro de arcabouço Ambima é que todos os ativos tokenizados têm que seguir todas as regras fiduciárias e de governança tradicional. Então, a gente já está vendo autorregulação se movendo na direção de promover uma evolução de governança e estrutura dentro da tecnologia. Então, o problema nunca foi a tecnologia, o problema foram players ruins, né, com pouco padrão de governança e compliance, e que eles poderiam ter causado danos usando blockchain ou não, né? O problema estava muito mais neles e na governança do que na tecnologia. Perfeito. Até adicionando aí o que você colocou, né? O dinheiro mais usado para lavar dinheiro no mundo é o dólar físico, né? É esse que a gente vê nos filmes, né? Na pastinha lá do traficante levando de um lado para o outro, né? Isso é um fato. E o outro fato, né? Que é o defensor da tecnologia, que queria contribuir aí também com a nossa audiência. Gente, o blockchain tem rastreabilidade, né? Ao contrário do que se fala, tudo fica registrado lá nos livros do blockchain. Isso faz com que, em alguns casos, hacks que aconteceram anos atrás prendam os caras até no dia de hoje, né? Porque aí vai rastreando quando ele movimenta, né, alguma cripto, né, dentro daquela jogada e aí consegue chegar até o usuário final e prende alguém que às vezes fez 5 anos atrás um hack e conseguiu pegar dinheiro da wallet de alguém. Então é muito mais, a tecnologia é muito boa e muito mais segura até do ponto de vista do que o dinheiro físico para prevenção à lavagem de dinheiro por toda essa rastreabilidade que ocorre, que tem sido usado pelos governos para achar esse tipo de criminoso também. O que não muda, né, os desafios nossos, né, Lucas, de olhar para um mundo digital muito mais amplo e que ele é muito mais moderno do que o mundo do mundo tradicional. E aí aqui tem um outro ponto que eu queria também ouvir tua opinião. Quando a gente fala dos RWAs, se fala muito, né, o próprio Drex, né, tinha um pouco desse intuito de fazer com que facilitasse, né, os contratos inteligentes por meio do uso dessa moeda, para que transações ali de uma venda de carro, ou até mesmo, como se falou, de uma venda de imóvel, pudesse transacionar por dentro de uma estrutura mais inteligente. Mas aí envolve regras que não estão no mundo do investimentos, né? Quando a gente fala de tokenizar uma casa, né, existe aí a indústria de registros de imóveis, né, que acaba tendo, né, o business dela atrelado a isso e que ela tem até aderido, né, ao blockchain, mas ela fala que tem que aderir ao blockchain dentro do mundo de registros tradicionais. Então também como é que está essa situação de a tecnologia já está bastante madura, né, mas às vezes algum outro regulamento de ativos reais ainda não está no mesmo passo. Como é que você vê isso e como é que você vê a transição disso para o futuro, cara? Eu acho que o que está ficando cada vez mais claro e é curioso, né? 2 anos atrás, quando eu estava começando a Nexa, eu escutava de muitos amigos, colegas de mercado financeiro, pô, mas isso aqui vai demorar 10 anos, 20 anos, né? Você está tomando um movimento, está muito cedo, vai demorar 10 anos para a adoção chegar. E acho que 2 anos para frente, hoje, todos os grandes bancos e instituições financeiras no Brasil, né, têm áreas ligadas a ativos digitais, tem equipes super qualificadas movendo
esses projetos. Então, acho que a evolução que a gente viu foi muito mais rápida do que se imaginava, talvez há 2 anos atrás. E isso basicamente é porque essa tecnologia ela é mais barata, ela é mais eficiente, ela permite uma experiência melhor para as empresas e para as pessoas. Acho que como que a gente dá esse próximo passo, né? Então, o Drex, obviamente, ele foi um impulsionador, né, de difundir um pouco o conhecimento de blockchain, casos de uso e os benefícios. Então, o exemplo da compra de um carro e de um imóvel são exemplos que a gente vive no nosso dia a dia, né? E exemplifica bem como a blockchain resolve o risco de contraparte, né? A confiança em quem você está fazendo o negócio. Você não precisa mais conhecer e confiar em quem você está fazendo o negócio, porque a blockchain trouxe um conceito de DVP, que é Delivery versus Payment, que é a liquidação da propriedade e do fluxo financeiro, ela acontece instantaneamente. Então, quando a gente ia trocar de carro, era, e aí, quem faz primeiro? Faz a TED ou transfere primeiro o documento do carro? Você não sabe de quem você está comprando para quem você está vendendo aquele carro. Então, a blockchain resolveu basicamente o risco de contraparte. Como que eu acho que a gente consegue se mover daqui para frente? Acho que o primeiro o risco da qualidade do ativo, ela ainda existe, né? Então, como que a gente vai subindo a barra de governança e de qualidade das companhias que oferecem serviços ligados à blockchain para trazer esse padrão de governança institucional e qualidade que já existe no mercado, digamos, tradicional, nesse novo layer de infraestrutura que é mais eficiente. E acho que passa por 2 grandes passos. Primeiro, é o cliente sentir os benefícios, né? Não tem nada mais forte do que o cliente experimentar um serviço que se beneficia de uma infraestrutura nova, que é mais eficiente, mais barata, e entender os benefícios reais. E o segundo passo está muito ligado à educação, né? Como a gente difunde conhecimento sobre os benefícios, o que é blockchain, como é a regulação, quais são os casos de uso, para que cada vez mais as pessoas conheçam e possam adotar isso sem medo. Então, a gente até, em 2024, quando a gente começou a companhia, a gente buscou tudo que tinha de informação para entender se a gente estava indo no caminho correto ou não. Pô, será que faz sentido mesmo essa nossa ideia de juntar blockchain com investimento, com AI? E a gente sentiu uma dificuldade muito grande de achar informação de qualidade, informação confiável. Falei, putz, é muito difícil. Não consigo achar que a empresa está fazendo o quê, quanto de volume. Será que já tem receita? Será que já tem gente vendendo produto ligado à blockchain no Brasil? Essa é uma indústria que já existe ou a gente vai ter que criar essa indústria? Foi uma dificuldade muito grande. E nessa dificuldade, entendendo que essa não era uma dor só nossa, mas era uma dor para a indústria se desenvolver, a gente criou um relatório que chama Brazil Tokenization Report, que é esse relatório que está aqui, que é um relatório que a gente publica anualmente, e é um site que chama brasiltokenizationreport.com, onde qualquer pessoa pode baixar grátis, não tem exigência nenhuma, o relatório de 2024, 2025, a edição de 2026 deve sair em setembro desse ano. A gente faz um evento para mercado, vocês têm mais do que convidados para falar com a gente, quando a gente agendar o evento, onde a gente sempre atualiza o mercado sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, como que a regulação está evoluindo, que empresas prestam que tipo de serviço ligados à blockchain, quais são os benefícios, e a gente roda pesquisa amplamente no mercado. Esse ano passado a gente cobriu 117 players, esse ano a gente quer cobrir uma gama muito maior de players, não só de infraestrutura, serviços, produtos, gestão, investimentos, todos, né, os ramos de produtos e serviços financeiros, para trazer isso com mais clareza. E provavelmente a gente deve abordar uma intersecção de AI com blockchain, né? Que como o mundo que cada vez mais vai usar AI, como esses agentes de AI vão interagir, né, com produtos e serviços financeiros. E a blockchain é um layer programável e fácil para um agente de AI interagir, muito mais fácil do que o agente de AI mandar um e-mail ou fazer uma ligação para falar com aquela outra empresa, ele interage tudo via blockchain. Então, eu acho que o caminho final, né, é o cliente experimentar e viver aquela experiência nova. E o segundo é a educação. Então, eu acho que a educação é um trabalho conjunto que todas as companhias precisam fazer, obviamente, divulgar os benefícios e trabalhar para, cada vez mais, uma governança institucional atingir o mundo de blockchain. Mas, sem dúvida, a educação acho que é algo super importante. Muito do que a gente está fazendo aqui nessa conversa aqui também tem esse objetivo, esse resultado. E parabéns pela iniciativa, cara. Né, investir tempo e dinheiro, né, para vocês montarem esse material é fundamental para desenvolver o mercado, para levar informação, né, no mercado novo.
falta informação, então na hora que faz uma pesquisa aí, traz vários pontos de vista de mercado para isso, é super necessário, super saudável para o desenvolvimento do ecossistema como um todo, então parabéns aí para vocês puxarem essa frente. E pegando o teu gancho, né, com essa questão da educação, é um ponto que eu comentei lá no começo, que a gente queria também trazer, né, para uma abordagem, trazer para uma visão complementar, né? A gente vê na Fast Moving que tem uma grande oportunidade de como fazer com que isso chegue ao varejista, né? O Lucas colocou que para o mercado institucional isso já tem uma penetração, né? Eles já veem essa classe de ativo como algo que pode ser usado estrategicamente, mas ele também falou, né, que ele reduz muito o custo da chegada de um novo produto na ponta. Se reduz o custo, agora o próximo passo, naturalmente, é democratizar novas classes de ativos para o público, pessoa física, no varejo. Agora, como fazê-lo? Como é que eu vou identificar se o Almir ou qualquer outra pessoa já tem o perfil, já está maduro, já tem conseguido entender e absorver como trabalhar com essa classe de ativo no seu portfólio para que isso possa vir ao encontro da expansão desse produto para o público mais amplo, para um público aí de milhões de brasileiros potencialmente. Aí entra a tese que a gente também tem batido muito via a nossa plataforma, e também conversa com a tese da Nexa em termos de personalização, né? Como é que eu vou fazer com que a informação chegue também personalizada até na etapa de educação. A gente vê nos nossos clientes que já tem uma série de itens, alguns regulatórios, alguns de negócio, que chegam até o usuário final e que poderiam ser canais de comunicação muito efetivos para criar dinâmicas e criar flags de quem já está mais preparado para trabalhar com essa classe de ativo nova. Um exemplo prático aqui. Por meio da nossa plataforma, a gente envia milhões de faturas de cartão de crédito para os clientes finais. Por que não, por meio dessa fatura de cartão de crédito, colocar alguns disclaimers, né, colocar algumas propagandas que conversam num processo via HTML para saber quem clicou naquela notícia para falar, olha, tem uma nova classe de ativo, quer saber mais, né, sobre o RWA e coisa assim, que vai criando uma escoragem para falar, putz, o Almir já tem um ponto a mais aqui, ele está mais propenso para olhar para essa oportunidade, está mais propenso para olhar para esse tipo de investimentos. Outras coisas que acontecem com os nossos clientes de corretora, mesmo nos bancos, são uma série de informativos que eles devem enviar para um investidor de fundo, para um investidor de várias classes de ativos tradicionais, e que por meio delas, algum conteúdo educativo também poderia trafegar. E ao levar esse conteúdo indicativo conectado com uma plataforma de gerenciamento dessa comunicação com o cliente, como a gente faz, podem criar outros pontos de contato que vão gerando essa escoragem para o cliente. A ponto de você olhar para a sua carteira e falar, opa, identifiquei 5% da minha base que já está mais madura, porque chegou nos itens considerados aqui mínimos para alguém que entenda desse assunto de ativos digitais. Agora, como é que eu vou segmentar nesses 5% a minha estratégia de abordagem? E aí envolvem outros módulos, né, pode envolver outras informações que tragam o perfil digital daquele público para que eu crie distinções de como trabalhar com ele. Existe já informações online para saber se potencialmente aquele investidor possui contas em exchange de criptomoedas internacionais. Isso também pode ser um item a mais de uma flag de diferenciação para saber quem que eu vou abordar antes ou depois. Também posso trabalhar com a informação de qual que é a renda daquele público para saber, tá bom, ele está até maduro para trabalhar com uma classe de ativo, mas no momento essa classe de ativo ainda não está tão barata para democratizar, porque tem poucos investidores para conseguir chegar no valor mínimo que precisa ser feito para tokenizar, para quebrar, né, em pequenas fatias daquele ativo que está envolvido. Então, se também você fala, opa, olhei a renda, consigo olhar para algum público que consegue preencher mais o tamanho do bolo que precisa ser tomado para que a gente consiga colocar na praça esse tipo de novo ativo
dentro do portfólio daquele banco, daquela corretora. Então, são alguns exemplos de como que isso pode ser orquestrado dentro de uma segmentação, para que se crie campanhas dentro da plataforma, para aí sim entrar em contato com o cliente-alvo, que tem um potencial maior, que tem o perfil correto, abordando o produto que efetivamente vai fazer parte do portfólio daquela pessoa. E aí você faz com que essa cadeia inteira se flua de maneira personalizada, né? De olhar para aquela experiência, olhar até mesmo para o tipo de banner que vai aparecer dentro daquele canal, que converse com a idade do investidor ou investidora, com o gênero, com o perfil de risco, né? Se alguém mais conservador é muito diferente de alguém que tem um perfil agressivo. Então, todos esses itens podem fazer parte da composição para que chegue de uma maneira bastante estratégica, bastante assertiva, essa mensagem para o investidor final. Então, é muito importante, né, isso que a gente coloca. O educativo, por si só, ele é fundamental, né? De alguma forma, a gente vê os players com movimentos isolados de promover esse tipo de processo, esse tipo de oportunidade de educação para o mercado. Agora, como é que eu estruturo dentro de casa para trazer informações complementares que venham de mercado, para eu segmentar minha base de clientes, e como é que eu pego meus touching points e faço com que eles gerem essa coragem para que eu oferte ao Almir, ou quem quer que seja na minha carteira, que está maduro para fazer esse tipo de investimento, ter uma conversão. Hoje o que a gente vê é uma abordagem muito massiva, né, de jogar para todo mundo e dentro desse todo mundo tentar separar o joio do trigo com quem levantou a mão e falou, putz, eu quero ver um pouquinho mais disso, vou colocar um dinheiro nessa história. Mas se você consegue conduzir de uma maneira muito mais inteligente, né, aquilo que o Lucas colocou, que a junção de IA nessa jornada, ela acaba sendo muito, muito bacana, porque a pessoa pode fazer toda a gestão de conteúdo de serviço financeiro relacionado a investimentos num único lugar, com o apoio de algumas ferramentas que, se ele se sentir confortável na abordagem, na customização de como isso tem sido tratado com a casa que ele opera hoje, isso tudo vai acontecer numa realidade para ele de uma maneira muito mais fluida. Então, essa cadeia a gente tem entrado já com a proposta de valor dentro da plataforma para fazer esse passo adicional, né? Começar a monitorar os touch points. A gente já faz isso para várias outras finalidades, né? A gente já conseguiu gerar propensão a comportamentos de compra, de cobrança, de outros itens com o uso desses touch points com a ferramenta, e claro que isso para o mundo de investimento acaba sendo um grande diferencial de retenção e sobretudo de conversão. Acho que esse é o ponto que a gente chega nesse momento para conseguir dar um próximo passo e, eventualmente, entrar numa linha de realmente democratizar os ativos do mundo real, né, tokenizados, para chegar nesse público final. Claro que a gente está falando que em 10 anos, dificilmente a gente não vai ver isso como história, né, e falar, putz, todo mundo já tem na carteira e nem precisa mais explicar, mas hoje ainda é necessário, né? Hoje ainda é necessário separar o joio do trigo, né? O que uma stablecoin versus um ativo digital pode fazer dentro do portfólio de uma pessoa, o que isso significa em termos de experiência de uso, o que isso significa em termos de riscos dentro do portfólio que são novos e que precisam ser monitorados, e claro, o que isso, numa estratégia de diversificação, traz de benefício para esse usuário final. Tudo isso encadeado vai trazer esse tipo de experiência e personalização de uma maneira muito mais fluida, e acho que cada vez mais com aplicativos de propostas de funcionamento de maneira mais gritante, tá? Então, essa proposta a gente queria compartilhar com vocês e olhar como que isso pode ser montado, e acho que conversa bastante com a proposta de valor ali que o Lucas tinha colocado para a gente, né, Lucas? Acho que tem esse grande benefício aí de dar esse passo adicional, né, somando inteligência, somando mais ferramentas e tecnologia para que as vantagens da automação, mais IA, mais blockchain, de fato faça com que a penetração aí chegue em milhões de brasileiros a um custo de investimento muito mais barato que o meio tradicional que a gente viveu até hoje, né? Sem dúvida. Acho que até é interessante trazer um exemplo para vocês de como que a gente está
combinando AI e blockchain aqui para oferecer personalização para os nossos clientes, né? Então, a jornada de um cliente hoje, quando vai investir o seu dinheiro, basicamente você entra na plataforma do teu banco, né, ou daquela plataforma, e escolhe um produto daquele cardápio. Na Nexa, a gente criou uma jornada aqui que não tem cardápio nenhum. Então, o cliente entra, não tem nenhum produto para ele escolher. Ele tem que falar o que ele quer. É 100% baseado na demanda, né? Então, a gente está tentando aqui colocar o cliente no centro. Não importa o que eu tenho para oferecer, importa o que o cliente quer, e eu vou ter que construir uma solução para atender esse cliente, senão ele vai se frustrar e não vai, né, continuar, obviamente, usando o serviço da Nexa. Mas acho que um ponto interessante que quando você começa a criar uma personalização baseada na demanda, né, a dor do cliente é essa, você cria um produto que resolve aquela dor, você acaba gerando uma informação que não existia antes, né? Então, por exemplo, se um cliente, pessoa física, entra numa grande plataforma e compra um produto, a única informação que aquele banco ou plataforma tem é qual aquele produto que foi comprado, né? Mas, pô, qual que era a vontade que o cliente tinha quando ele entrou naquela plataforma? Você não sabe exatamente o que ele queria, qual que é o planejamento financeiro dele, quais são os objetivos de vida dele, qual que é a dor, quanto de renda ele precisa. Então, o que a gente tem feito aqui é reconstruir essa jornada. Então, bom, em vez de a gente ter um cardápio, vamos partir de não ter um cardápio e a gente está lançando essas próximas semanas, está em teste interno, é como se fosse um chat GPT, cria o seu investimento. Então você vai lá e escreve, pô, eu sou o Lucas, eu quero ter 10 mil de renda por mês pelos próximos 4 anos, eu quero um risco baixo, quero isso indexado, corrigido por inflação, enter. E a plataforma cria um investimento 100% personalizado só para aquele cliente, individualizado, que exatamente endereça aquela questão. Então, a maior demanda de personalização que a gente tem tido eu quero ter um fluxo de renda previsível. E eu tenho X mil reais na conta, eu entro na plataforma, eu não sei o que fazer. O meu assessor, o meu banco, aquele meu gerente, pô, não está conseguindo resolver a minha dor, né? O que a gente está criando é isso, é um chat GPT, onde você escreve qual que é o teu objetivo, e a plataforma te devolve um produto adequado para aquele objetivo. E o grande caso de uso que a gente tem tido aqui é renda. Então, putz, eu quero ter uma renda de 10 mil por mês. Como que essa pessoa cria essa renda hoje? Ela vai, compra um fundo imobiliário que paga 1% ao mês. Só que tem N problemas disso. Fundo imobiliário sobe ou cai o preço, você pode perder ou ganhar dinheiro. Você tem que, para ter uma renda de 10 mil, você tem que investir 10 milhões de reais para ter 10 mil de renda. Pô, como que você consegue, com menos recursos, ter algo que resolve exatamente aquela dor, sem ter que correr risco de preço, risco de mercado, e adaptado só para a tua vida? Não um produto de prateleira que você está se adaptando ao produto, né? O produto que se adapta ao cliente. Então, acho que só para compartilhar um pouco dessa jornada, essa intersecção de AI com blockchain na Nexa é um agente conversacional, que é um chat GPT, que é como todas as pessoas têm buscado informações cada vez mais, né? Até saiu uma matéria recente na Neofeed essa semana, que o Brasil é um dos países onde os clientes mais perguntam para o chat GPT: pô, me dá uma dica de investimento, esse investimento está correto ou não, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Isso mostra uma mudança de hábito das pessoas, que é passar a confiar na inteligência artificial e usá-la como uma ferramenta para recorrer, para tirar suas dúvidas. Então, a conclusão que a gente chega aqui falar, bom, se as pessoas estão usando a AI para resolver suas dores, a gente tem que criar uma interface de AI que resolve e cria o produto 100% personalizado para aquele cliente. Então, isso a gente deve lançar agora em julho, provavelmente, fazer um evento de lançamento desse chat GPT que cria os seus produtos e está exatamente numa intersecção de AI com blockchain, viabilizando a personalização. E você sabe que nessa história de experiência de uso, Lucas, um ponto aí muito interessante e que falta amadurecer, né? Você trouxe a perspectiva do investidor que já chegou, né, para conversar com uma AI, para montar o portfólio dele. Mas as instituições financeiras ainda desprezam a comunicação por canais de contato que já existentes, regulatórios ou a fatura que nem eu citei, para tomar isso como decisões de negócio de segmentação do público para ofertar o item correto antes, né? Mudando de indústria para ver um caso real que a gente tem lá dentro de casa. A gente tem uma telecom que a fatura dela é digital, a fatura dela já responde em HTML, e ela consegue colocar banners dentro da fatura que conversam com o Google Analytics dela. Então, olha a quantidade de informação que você tem de mapa de calor,
né, de quem clicou e até mesmo de personalização, porque eu posso ofertar nessa telco o mesmo seguro para o Almir e para o Lucas, mas por algum motivo eles identificaram um perfil diferente e colocam uma imagem diferente para o Almir e colocam para o Lucas. Porque pela experiência, ele fala, opa, o Almir é mais propenso a clicar nesse banner se ele vê uma imagem mais colorida e o Lucas uma imagem mais sóbria, por exemplo. Tá? Isso já existe, a tecnologia já existe, as telcos já estão se valendo disso para fazer cross-selling e upselling com mais inteligência, e é o que eu coloco, né, de por que não as instituições financeiras, algumas aqui participando com a gente, já não colocam também esse tipo de comunicação que ela já tem que levar numa estrutura mais digitalizada, com vários controles de touching points, para gerar a escoragem para fazer com que esse cliente vá conversar com a IA. Né? E aí entra na perna que você brincou com a gente agora, né? De falar, pô, ô IA, monta meu portfólio, mas para quem que eu vou oferecer essa experiência de conversar com a IA para montar o portfólio? Não é para todo mundo. Né, pro tiozinho ali que ainda está na poupança, né, ele recebe hoje o e-mail marketing para fazer o investimento em real asset e o cara não saiu nem da poupança. Né, ainda tem esse tiozinho na jornada lá, aos montes, né, principalmente nos bancões, aos montes. Né, mesmo o cara que está no Tesouro Direto, que pô, tá um investimento bom ali na Selic, a 15, 14,5 agora, tá no investimento bom, mas se ele só tem Tesouro Direto, né, o perfil conservador, levar esse cara para um real asset vai levar mais tempo, né? Uma outra jornada. O risco talvez seja até menor em muitas situações do que ele tem até no Tesouro Direto, ou equivalente. Talvez menor seja forçar a barra, mas enfim, pode ser equivalente. Mas ele tem uma jornada de catequização que também tem que ser personalizada. Tem que levar um ciclo mais amplo, com mais touch points de convencimento, de amadurecimento dessa tecnologia e desse tipo de ativos, antes que ele efetivamente vai se interessar em colocar algum dinheiro ali. Então, é essa dinâmica, né, que a gente coloca também, que ela também é educativa e que hoje ela é desprezada, né, das instituições não se valerem desses canais de contato para complementar a experiência desse usuário final de uma maneira mais fidedigna, de uma maneira mais estratégica, tá? Estamos chegando aqui para o final. Eu queria te agradecer, Lucas, e passar aí para você colocar alguma consideração final para a gente não estourar nosso tempo, mas já aí muito obrigado por trazer um conteúdo riquíssimo, trazer aí dados que certamente para grande parte da audiência não eram tão maduros e também trazer, né, quais são as tendências que essa nova realidade tem trazido aí de oportunidades para o mercado, até alguns casos de uso aí interessantes para todo mundo pensar. Então eu te agradeço aí a riqueza do bate-papo e fica à vontade aí de trazer suas considerações finais. Legal, pô, queria agradecer o convite, muito obrigado. Acho que de fato, a gente está nesse momento de transformação, né, de ser mais assertivo na oferta de produtos e serviços para os clientes, né, conseguir segmentar melhor, conseguir oferecer experiências mais personalizadas. E blockchain e AI vão ter um papel fundamental nessa transformação de todas as indústrias, né, do varejo aos players de serviços financeiros. Então, super animado com o que vem pela frente. Acho que essa evolução vai ser muito mais rápida do que a gente espera. Daqui a 1, 2 anos, acho que a gente já vai estar vivendo, né, um nível de experiência muito, muito superior ao que a gente tem hoje e muito viabilizado por essas novas tecnologias. Então, queria agradecer o convite, parabenizar vocês pela iniciativa. Convido a todos também para depois lerem o relatório do Brazil Tokenization Report e se aprofundar um pouco mais nos dados sobre a tecnologia. Quanto mais gente, né, se engajar, a gente contribui para a evolução e adoção, né, dessa nova tecnologia que vai beneficiar todo mundo. E do lado aqui da Fast Moving, o que eu posso dizer também é que a gente faz o uso da inteligência artificial numa camada por trás dos bastidores, né? Quando eu falo dessa nossa inteligência, de vários módulos que estão por trás de como segmentar esse público, tem muita IA também por trás disso, tem muitos, né, algoritmos desenhados para que possam trazer performance com o uso inteligente de informação. E a Fast Moving hoje é uma casa que tem uma das informações mais privilegiadas do mercado, né, sabendo o comportamento das pessoas dentro de toda a jornada financeira, vai lá desde o onboarding até, como eu comentei em alguns casos aqui, o envio da fatura de um cartão de crédito ou de uma telecom. Então a gente tem conseguido trazer informações de dados preciosas para fazer com que o mercado funcione. E na parte da plataforma que leva essas campanhas, que leva uma comunicação de uma maneira qualificada, a gente também tem se valido já de colocar
aplicar a inteligência artificial para encurtar o tempo de implantação e, por consequência, a mesma lógica que o Lucas colocou, né, também reduzir o custo de implementação, fazendo com que esse tipo de tecnologia não fique disponível só para as grandes instituições, mas também consiga permear a fintechs, né, a players aí de menores volumes dentro das suas jornadas, o que o mundo do SaaS traz como um grande benefício e que a gente tem feito isso cada vez mais ser uma realidade para vários players poderem também crescer com o uso da nossa inteligência, da nossa plataforma como um todo, tá? Então, para finalizar, queria agradecer a todos aí o prestígio, né, trazer aí a riqueza e acompanhar mais um webinar nosso, trazendo novidades, trazendo conteúdo relevante, trazendo algo que é um futuro breve, como o Lucas falou, compartilho dessa ideia. Espero estar contigo aí em outros eventos, Lucas, no futuro. Fica à vontade aí de trazer para casa, né, a participação aí, sempre que você vê que tem algum tema que interessa, conta com a gente também. E para os demais, acompanhe também nas nossas redes sociais, a gente tem uma agenda ativa de webinars, e claro que uma agenda ativa de outros eventos que a gente participa presencialmente também, que a gente contribui lá e que, se vocês verem uma oportunidade de se encontrar conosco, estaremos à disposição, será um prazer conversar com todo mundo também, tá bom? Então, até a próxima e contem com a gente.